Você já parou para pensar no que acontece quando alguém tenta fugir de Deus? Não estamos falando de fugir de uma responsabilidade comum, mas de fugir do próprio Criador do céu e da terra. Imagine um homem escolhido, chamado pelo Senhor para uma missão decisiva, mas que decide virar as costas e correr para o lado oposto. Um homem que acreditou ser capaz de se esconder daquele que tudo vê. Esse homem existiu. Seu nome era Jonas. E a sua história é uma das mais surpreendentes e misteriosas de toda a Bíblia. As Escrituras contam que Jonas recebeu um chamado direto. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas 1:2. Mas Jonas não quis obedecer. Ele não apenas duvidou, não apenas hesitou. Ele literalmente correu, tentando escapar do olhar de Deus. E é aqui que começa uma jornada impressionante, que passa por uma tempestade devastadora, o ventre de um grande peixe, e culmina na transformação de uma cidade inteira. Uma história que, apesar de antiga, continua ecoando até hoje. No fundo, a pergunta é: quantas vezes nós também tentamos fugir daquilo que Deus nos pede? E talvez, enquanto você ouve essa narrativa, perceba que a história de Jonas não é apenas sobre ele, mas também sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Se você assistir esse vídeo até o último minuto, eu te garanto, vai sair daqui inspirado, com uma nova forma de enxergar essa história. Então não pula nada, porque cada detalhe vai te preparar para a grande revelação final. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. O chamado e a fuga. Deus havia deixado muito claro: Jonas deveria ir até Nínive, uma das maiores cidades da época. Mas Nínive não era qualquer lugar. Era uma cidade conhecida pela sua violência, pela crueldade contra outros povos e pelo orgulho diante do mundo. Era temida e odiada, inclusive por Israel. Para Jonas, aquela ordem soava como um absurdo, porque ele deveria arriscar a própria vida pregando a um povo inimigo. E mais, porque Deus teria misericórdia de uma cidade tão cruel. A Bíblia diz em Jonas 1:3: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Perceba a repetição: para fugir da presença do Senhor. Jonas realmente acreditava que poderia escapar. Ele pensou: se eu correr para o outro lado, se eu me esconder em outra terra, talvez Deus não me encontre. Mas será mesmo que existe algum lugar onde possamos nos esconder do Criador? O salmista já dizia: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmos 139, 7 e 8. Tomado pelo medo e pela teimosia, embarcou no navio. Enquanto o barco seguia viagem em direção oposta ao chamado de Deus, talvez Jonas tenha sentido um alívio temporário, como se tivesse escapado. Mas a paz que nasce da desobediência é sempre uma ilusão. E logo ele descobriria que não existe fuga possível daquele que governa o vento e o mar. A tempestade sobrenatural. Jonas acreditava estar seguro. Escondido no porão do navio, descansava, tentando ignorar o chamado divino. Mas a paz falsa dura pouco quando alguém caminha contra a vontade de Deus. De repente, o céu começou a se fechar. Nuvens negras cobriram o horizonte, e um vento poderoso soprou sobre o mar. A calmaria deu lugar a ondas gigantes, que ameaçavam despedaçar o navio. A Bíblia registra em Jonas 1:4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros, experientes homens do mar, ficaram em pânico. Eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus, na tentativa de salvar suas vidas. Jogaram a carga ao mar,
tentando aliviar o peso da embarcação. Mas nada funcionava. A tempestade só aumentava. Enquanto todos lutavam pela sobrevivência, onde estava Jonas? Dormindo. Isso mesmo. Ele dormia, anestesiado pela sua fuga, inconsciente do caos ao redor. O capitão, desesperado, foi até ele e gritou: "Que fazes, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos." Jonas 1:6. Os marinheiros, então, decidiram lançar sortes para descobrir quem era o culpado daquela tragédia. E o nome que caiu foi o de Jonas. Não havia mais como esconder. Diante de todos, Jonas teve que confessar: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." Jonas 1:9. Imagine o peso dessas palavras no meio de uma tempestade. Aqueles homens perceberam que não estavam diante de um acidente natural, mas de algo muito maior. O mar não estava revoltado por acaso. Era a consequência da fuga de Jonas. Apavorados, perguntaram: "O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme?" E Jonas respondeu: "Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Jonas 1:12. Era como se Jonas dissesse: "Eu escolhi fugir. Agora vocês estão pagando o preço. A única saída é me entregar ao mar." E naquele momento sombrio, o destino de Jonas mudaria para sempre. O grande peixe e o silêncio das profundezas. O vento ainda rugia, as ondas batiam violentas contra o navio. Com o coração pesado, os marinheiros não queriam lançar Jonas ao mar. Eles remaram com todas as forças para tentar voltar à terra, mas era impossível. Quanto mais lutavam, mais o mar se enfurecia. A Bíblia relata: "Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Jonas 1:14-15. O mar, que antes parecia enlouquecido, de repente se acalmou. As ondas cessaram, o vento se calou. E os marinheiros, atônitos, reconheceram o poder do Deus de Jonas. Para Jonas, esse não era o fim. Enquanto afundava nas águas escuras, sentiu a força do oceano o puxando para baixo. O ar lhe faltava, a morte parecia inevitável. Foi então que aconteceu o inimaginável. Pôs o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 1:17. Imagine o que é estar no ventre de um animal colossal, nas profundezas do mar, cercado por escuridão, frio e silêncio. O espaço apertado, o cheiro insuportável, a solidão total. Jonas experimentou o lugar do desespero, mas também o lugar da reflexão. Do fundo daquele abismo ele clamou a Deus. "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas 2:2. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas se arrependeu, reconheceu sua rebeldia e se entregou. O ventre do peixe se tornou ao mesmo tempo seu túmulo e seu refúgio. Era um lugar de morte, mas também de renascimento. Até que, em um momento decisivo, a misericórdia de Deus se manifestou. Pôs o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas 2:10. Depois de experimentar as trevas mais profundas, Jonas viu novamente a luz do dia. Mas ele não saiu dali o mesmo homem. Ele havia sido quebrado, confrontado, restaurado. E agora, diante de Deus, estava pronto para obedecer. A pregação em Nínive. Depois de 3 dias nas profundezas, Jonas sentiu a terra firme debaixo dos pés. E junto com o alívio, veio também o peso da responsabilidade. Deus não havia mudado de ideia, o chamado era o mesmo. E desta vez, Jonas não hesitou. A voz do Senhor ecoou novamente. Vai à grande cidade de Nínive
e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Jonas 3:2. Jonas obedeceu. Caminhou pelas ruas imponentes de Nínive, uma cidade tão grande que levava 3 dias para ser atravessada de ponta a ponta. E ali, com coragem que vinha de Deus, anunciou em alta voz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas 3:4. Imagine a cena. Uma cidade inteira ouvindo uma mensagem de julgamento. Um povo acostumado à arrogância, ao poder, à violência. De repente, confrontado por uma simples voz que ecoava a vontade de Deus. O inesperado aconteceu. Em vez de zombarem ou rejeitarem, os ninivitas tremeram diante da palavra. Desde os homens mais simples até o próprio rei, todos se humilharam. A Bíblia relata: os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Jonas 3:5. Quando a notícia chegou ao palácio, o rei se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele decretou: homens e animais não provem coisa alguma, não se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus. Sim, cada um se converterá do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Jonas 3:7-9. O impossível se tornou realidade. Uma cidade inteira se rendeu em arrependimento. E o Deus de misericórdia ouviu o clamor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Jonas 3:10. Nínive foi poupada. A justiça que parecia inevitável deu lugar à graça. E uma mensagem ecoou para toda a história. Não existe povo tão distante, tão corrupto ou tão perdido que não possa ser alcançado pela compaixão divina. A ira de Jonas e a misericórdia divina. Jonas havia pregado, e a cidade inteira havia se rendido diante de Deus. O que para muitos seria motivo de alegria, para Jonas se tornou uma frustração profunda. A Bíblia nos conta: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas 4:1. Ele não suportava ver a misericórdia de Deus sobre um povo tão cruel. Para ele, Nínive merecia ser destruída, apagada da face da terra. Tomado pela revolta, Jonas orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Era como se Jonas dissesse: Eu sabia que o Senhor ia perdoar, e é exatamente por isso que eu não queria vir. Cheio de raiva, ele saiu da cidade e se assentou em um lugar afastado, esperando para ver o que aconteceria. Talvez ainda existisse em seu coração a esperança de que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Foi então que Deus decidiu ensinar-lhe uma lição profunda. Fez crescer uma planta que rapidamente trouxe sombra e alívio para Jonas em meio ao calor escaldante. Jonas se alegrou por causa da planta. No dia seguinte, Deus enviou um verme que feriu a planta e ela secou. E quando o sol nasceu forte, Deus trouxe um vento quente do deserto que deixou Jonas exausto. Mais uma vez, Jonas se irritou e disse que preferia morrer a viver. E Deus lhe respondeu com palavras que ecoam até hoje. É razoável esta tua ira por causa da planta? Tu tiveste compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 9 e 11. Deus mostrou a Jonas e a todos nós que sua misericórdia vai além da nossa lógica. Enquanto os homens desejam vingança, o coração de Deus anseia pelo arrependimento.
Enquanto julgamos quem merece ou não ser perdoado, Deus olha para cada vida como preciosa. Jonas queria justiça imediata, mas Deus ofereceu graça. E essa é a grande mensagem da história. A compaixão divina não conhece fronteiras, não se limita ao que achamos justo e alcança até os piores corações. Encerramento reflexível. A história de Jonas termina de uma forma inesperada. Não há um desfecho feliz no estilo das grandes narrativas humanas. Não sabemos se Jonas finalmente entendeu a lição de Deus. Não sabemos se ele aceitou a compaixão divina ou se permaneceu preso à sua ira. E talvez seja justamente aí que esteja a força dessa história. Porque a questão não é apenas o que aconteceu com Jonas, mas o que acontece conosco quando ouvimos essa mensagem. Jonas tentou fugir e descobriu que não há mar profundo o bastante para escapar do olhar de Deus. Ele foi quebrado no ventre de um peixe, mas recebeu uma segunda chance. Pregou a uma cidade inimiga e viu o impossível acontecer, um povo inteiro se render ao arrependimento. Por fim, foi confrontado pela misericórdia de Deus, uma misericórdia que ele não entendia, mas que é a essência do coração divino. Essa não é apenas a história de um profeta teimoso. É um espelho para todos nós. De alguma forma, todos já fomos Jonas. Todos já tentamos fugir. Todos já dissemos não a Deus. Todos já achamos que sabíamos melhor do que Ele. Mas a lição que ecoa é clara. E mais do que isso, sua misericórdia é maior que a nossa rebeldia. O livro de Jonas nos lembra que não existe pessoa tão distante que não possa ser alcançada. Não existe cidade tão perdida que não possa ser transformada. Não existe coração tão endurecido que não possa ser quebrantado pela graça de Deus. E a grande pergunta que fica é: se até Nínive, com toda a sua maldade, recebeu uma chance de arrependimento, o que Deus não poderia fazer na sua vida hoje? A história de Jonas termina aberta, mas a sua história ainda está sendo escrita.